Observe a figura, estão indicados as medidas dos lados do triângulo maior e alguns dos ângulos. Aqui eu tenho o lado 6, aqui eu tenho o lado 8, o lado 10, então é o triângulo 3, 4, 5 que foi dobrado. Aqui um ângulo 30, aqui um ângulo alfa e aqui um 90. O seno do ângulo indicado por alfa na figura vai valer quanto? Bom, para fazer esse problema, a primeira coisa, a gente vai ter que encontrar essa medida aqui. Deixa eu mudar a cor dela. Essa medida aqui. Oh, caramba, pincel errado. Aqui. Essa medida aqui, ó. A. Como é que eu vou fazer isso? Vou olhar para esse triângulo retângulo. E o A é o cateto oposto ao ângulo 30. E o 6 é o cateto adjacente. O oposto e adjacente, tem que lembrar da relação de tangente do ângulo. Então eu vou escrever assim: tangente é o oposto, que nesse caso para a gente é o A, pelo adjacente, que vale 6. Tangente de 30 é um valor conhecido, raiz de 3 sobre 3. Substituindo, você vai ter que o A sobre 6 é igual a raiz de 3 sobre 3, simplificando por 3, isso dá 2, simplificando por 3, aqui dá 1. E, portanto, passo 2 que está dividindo para lá, multiplicando, você conclui que o A é 2 raiz de 3. Se o A é 2 raiz de 3, agora eu vou destacar aqui uma parte em verde, esse pedaço aqui, ó, que eu vou chamar de B, mas já vou fazer o cálculo dele para você. O total aqui era 8. E esse pedacinho você acabou de calcular que é 2 raiz de 3. Dá para visualizar que a soma A mais B dava 8. Então, peraí, A mais B valia 8. Se você passar o A subtraindo para lá, então você pode escrever que o B é o total menos o A. O total 8 menos o tamanho A. Logo, o B vai ser 8 menos 2 raiz de 3. Se vocês quiserem escrever de outra forma, colocando 2 em evidência, fica 4 menos raiz de 3, também pode, e até aconselhável, porque a gente vai fazer. Bom, isso, opa, mesa e caneta tortas fica difícil. Já não é muito bom, ainda com o negócio torto. Bom, ou isso é o B. Maravilha. Agora, o que eu vou fazer é olhar para esse triângulo onde está o alfa. Veja só, esse triângulo aqui. Posso até destacar em verde mais claro para você falar que está olhando para esse triângulo aqui, ó. E esse verde que estava em escuro é esse triângulo que eu estou olhando. E aí, nesse triângulo, eu vou aplicar a lei dos senos. Deixa eu anotar aqui, lei dos senos. O que dizia a lei dos senos? Que um lado está para o seno do ângulo oposto a ele, assim como o lado está para o seno do ângulo oposto. E aí eu vou fazer o B está para o seno do alfa, B está para o seno do alfa, assim como o 10 está para o seno deste ângulo aqui em laranja. Quanto ele vale? Esse ângulo é externo desse triângulo retângulo pequenininho aqui. O ângulo externo a gente sabia que é a soma dos dois internos não adjacentes. Esse aqui é o adjacente. Os dois internos não adjacentes são o 90 e o 30. 90 mais 30, 120. Então eu sei que o 10 estará para o seno do 120. 10 estará para o seno do 120. Como a gente quer achar o seno do alfa, olha o que ele pediu. Seno do ângulo alfa. Então vou isolar o seno do alfa aqui.
Passo ele para lá multiplicando, 10 divide, o seno 120 multiplica. Isolando o seno de alfa, você vai ter seno de 120 vezes o b, ou b vezes seno de 120, tudo dividido por 10. O 120 ele é simétrico do 60 e é suplementar do 60. Ângulos suplementares têm o mesmo seno. Então eu vou falar que o seno do 120 é idêntico ao seno do 60. Seno do 60 era a raiz de 3 sobre 2, então do 120 também será 120 graus, raiz de 3 sobre 2. Maravilha. Substituindo os valores, o que nós vamos ter? Seno do alfa, portanto, será B, que é essa expressão aqui que eu vou deixar, 2 que multiplica 4 menos raiz de 3, vezes o seno do 120, que a gente acabou de escrever como raiz de 3 sobre 2, dividido por 10. Opa! Que é o 10 que estava ali. O que você tem no numerador é um 2 multiplicando e o mesmo 2 dividindo. Vai embora. Então sobrou o raiz de 3 multiplicando os 2 aqui, então vai ficar 4 vezes raiz de 3 o raiz de 3 vezes o menos raiz de 3, mais com menos dá menos. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. Tudo isso sobre 10. Essa é a expressão do seno do alfa que você queria. 4 raiz de 3 menos 3 sobre 10. Nesse exercício era necessário visualizar o ângulo externo desse triangulinho, achar uma medida para achar essa outra distância, e aí usei tangente, e lembrar da lei dos senos. Bonitinho.